Então essa prática aqui tem o intuito da gente analisar as características da corrente alternada. E obviamente que fazer análise de circuitos com capacitor, indutor e resistor com aplicados na corrente alternada. No entanto, como esse primeiro vídeo vai ficar longo, né, a gente vai ver só a parte de sinal alternado aí e vamos utilizar um transformador. Esse transformador aqui, ele tem no secundário 2 vezes 15, é um transformador de derivação central, o amarelo é um terminal central da bobina do transformador, e as duas extremidades são os terminais verdes aqui. Então eu posso ter 15 volts entre um terminal e a extremidade, e o outro terminal e esse terminal e a outra extremidade, também 15 volts. Obviamente que entre as duas extremidades nós temos 15 volts. Esse 15 volts é um sinal, valor em RMS ou valor eficaz, como a gente vai ver na sequência. Ele disponibiliza também uma corrente na saída de até no máximo 600 mA. Então acima de 600 mA ele vai perder as características se eu for aplicar. No primário, nós vamos aplicar uma tensão de 127 volts entre o terminal preto e o terminal azul, mas poderia ser para tomadas de 220 volts, que neste caso a gente não está usando aqui, então deixou isolado aqui no transformador. Também vamos utilizar aí para fazer a medição, um multímetro que vai medir os valores de tensão alternada em RMS. Esse multímetro não mede corrente alternada, mas para essa primeira prática a gente não vai usar a medição de corrente, só de tensão. E o outro dispositivo que a gente vai utilizar para medição é o osciloscópio. O osciloscópio é um aparelho que mede as características do sinal sinoidal. Então a amplitude máxima, né, que é o valor de pico ou o valor máximo, ou ainda o período que o ciclo alternado tem, cada ciclo tem. E com esse ciclo a gente pode encontrar também a frequência. A gente pode utilizar aqui 2 canais, que a gente vai ver mais tarde aí como que usa o osciloscópio. Então, para fazer comparações entre 2 sinais alternados também. Então, para chegar no transformador, primeiro a gente tem que entender o circuito, da onde que surge o magnetismo, né? Obviamente que tem os materiais magnéticos naturais, que a gente chama de ímã, né? Que é a pedra de magnetita. Essa magnetita, ela é formada por substâncias de tetróxido de triferro, tá? Então, esse tetróxido de triferro é que vai formar essas linhas de campo magnético e ter a característica aí de atração. Ele atrai metais, mas não todos os tipos de metais. Os metais que o magnetismo atrai são o ferro, o níquel e o cobalto. Tá? Como o mais comum é utilizar o ferro, então a gente diz que o ímã é todo o corpo que é capaz de atrair fortemente, né, um ferro. Tá? E ele tem as seguintes características, esse material aqui, né? Ele gera linhas de campo magnético ao redor dele. Essas linhas são invisíveis, elas têm um direcionamento estipulado que saem do Polo Norte e entra pelo Polo Sul. Nos polos, né, ele tem a maior força de concentração desse campo magnético. Essas linhas de campo magnético elas não se cruzam, né? Se elas se aproximam, elas se recombinam. E se você dividir esse material aqui em 2 partes, ele não vai virar aqui um polo sul sozinho e um polo norte sozinho, né? Se você dividir ao meio, ele vai se transformar em 2 novos ímãs. Então vai ter novamente um polo sul e um polo norte em cada pedaço que você dividiu. E a outra característica é que os polos com nomes iguais, eles se repelem, então vão se afastar, e polos com nomes diferentes se atraem. Portanto, se eu aproximar esse polo norte desse polo sul, ele vai formar novamente o ímã maior, né? E se eu dividir esses ímãs, vai chegar uma hora que eu vou chegar no chamado ímã elementar, que são os domínios, tá? Então, aí a gente
encontra um ímã, né, que com um ímã elementar, ou seja, a menor partícula de que ainda de um ímã que ainda mantém as suas características, e esses domínios eles mantêm o mesmo sentido, né, o mesmo direcionamento aqui para que ele possa ter essas características aí do magnetismo, né, da atração e repulsão aí dos polos. Com o avanço do estudo da eletricidade, foi descoberto também que a corrente elétrica ela produz uns campos magnéticos, linhas de campo magnético, ao redor do condutor. Então, quando aplicado uma corrente no campo magnético, ao redor do condutor vai estar sendo gerado linhas de campo magnético. E quanto maior a corrente, né, do condutor, mais linhas de campo magnético é gerado nesse condutor. Então, a corrente também produz uma força magnética quando aplicada a uma corrente. E o sentido dessa corrente determina também o sentido do campo magnético, e a gente pode ver isso através da lei da regra da mão direita, como a gente vai ver a seguir aí. Obviamente que a regra da mão direita é considerando o sentido convencional da corrente. Então, considerando o sentido convencional da corrente, o polegar indica o sentido da corrente e os outros dedos vão indicar aí o sentido do campo magnético que está surgindo ao redor do condutor quando aplicado essa corrente. Tá? Então você consegue saber o sentido do campo magnético em função do sentido da corrente através da regra da mão direita no sentido convencional da corrente. Se você enrolar esse condutor em voltas, ou seja, em espiras, como está mostrado na figura, e aplicar uma corrente, como a gente disse nas características do magnetismo, né, as linhas de campo magnético elas não se cruzam. Então você pode ver aqui que tem linhas de campo magnético ao redor do condutor, mas aquelas que vão se aproximar de uma parte do condutor com o outro, elas não vão se cruzar, elas vão se recombinar, formando um campo magnético muito maior. Ou seja, ele vai ter a característica como se fosse um ímã. Então, quando a gente aplica a corrente na bobina e ele surge um campo magnético ao redor desse condutor, vai surgir o polo norte e o polo sul, e a gente chama isso de um elétron-ímã. E isso aqui é uma bobina ou um indutor. A gente pode chamar de bobina ou indutor. Existem materiais ferromagnéticos como o ferro, o aço, que eles também têm os domínios, ou seja, tem ímãs elementares. Só que esses ímãs elementares eles estão com direcionamento aleatórios e, portanto, ele não vai ter a força magnética que tem um ímã natural. Acontece que se você colocar em volta desse material ferromagnético uma bobina, né, e aplicar uma corrente, vai ocorrer aquilo que a gente viu no desenho anterior. Ele vai gerar linhas de campo magnético ao redor da bobina aqui, né, e essas linhas de campo magnético vão fazer com que a orientação desses domínios fique em um único sentido. E aí a gente pode também aplicar a regra da mão direita para saber o sentido da corrente e o direcionamento do polo norte nesse material aqui que foi magnetizado. Vamos pegar lá um desenho explicando a regra da mão direita. Então, a regra da mão direita para bobinas indica que os dedos, todos os 4 dedos ali, eles orientam o sentido da corrente no condutor da bobina, né, nas espiras, o sentido que ela tá a corrente está na espira, ao contrário da outra regra da mão direita, né? E o dedo polegar vai indicar o polo norte que vai ser gerado no magnetismo, tá? Então, se eu inverter o sentido da corrente, vai inverter também a polaridade do material magnético, que vai se chamar polo norte, conforme a regra da mão direita, né, indicado pelo polegar. E quando esse material
retirar da corrente, ele pode manter o magnetismo, como por exemplo quando a gente imanta uma chave de fenda, né, e vai tirar o parafuso, ele continua atraindo o parafuso por algum tempo, mas ele pode perder as características porque ele não é um ímã permanente, né, ele é um ímã, é um eletroímã que mantém as suas características por período determinado. E alguns equipamentos se aproveitam justamente dessas regras aí, dessa situação, né? Dessas características. Por exemplo, quando for ver o contator ou um relé que trabalha com bobinas e com um núcleo magnético que atraem lá os contatos para ele abrir ou fechar, quando você desliga, ele quase que imediatamente ele abre os contatos, né? São chaves eletromagnéticas para acionamentos, né? E só que ele tem um atraso, então por isso que quando faz algum tipo de intertravamento, não dá para ligar um relé, né, em função do outro imediatamente, porque ele pode gerar aí alguns problemas, tá? Então existe um atraso da desmagnetização em relação da retirada da corrente aqui, que a gente chama de histerese. A histerese é explicada da seguinte forma: você tem uma intensidade de campo magnético que é aplicada na bobina aqui, né, que é dado em pé por metro, que você vai aplicando essa intensidade e vai magnetizando aqui o material, gerando uma densidade de linhas de campo magnético ao redor da bobina aqui, né, e do material ferromagnético. Obviamente que chega num nível de intensidade que vai saturar o magnetismo. Ele vai manter, mesmo que se aumentar a quantidade de corrente da bobina, ele vai manter o mesmo magnetismo, né? Quando você vai retirando essa corrente, o magnetismo ele se retém, e se você zerar a corrente, ele tem um magnetismo ainda sobrando aqui, que a gente chama de magnetismo residual, tá? Essa curva que é de atraso do magnetismo em relação à corrente, ou da densidade das linhas de campo magnético, do fluxo magnético, né, em relação à intensidade do campo magnético, a gente chama de histerese. Histerese é justamente esse atraso de um em relação ao outro. Se eu aplicar uma corrente no sentido contrário nessa bobina, que é chamada de força coerciva, então vou conseguir chegar a um momento que vai a uma aplicação de corrente inversa, né, que vai zerar esse magnetismo. Mas, como foi falado, se eu inverter o sentido da corrente, ele vai gerar um campo magnético no sentido contrário. Ele vai magnetizar até saturar no sentido, vai mudar os polos aqui. O polo norte vem para cá, o polo sul vem para cá. Desmagnetizando, novamente ele vai ter um magnetismo residual, né? Com uma força coerciva sendo aplicada aqui, ele vai voltar lá a magnetizar no sentido, né? E esse aqui acaba sendo alguns dos princípios aí de funcionamento de um motor, por exemplo, na corrente alternada aí, tá? Mas é esse fenômeno que acontece aí no magnetismo dos materiais. Alguns cientistas aí são responsáveis por uma descoberta de indução de tensão elétrica, né, ou de uma força eletromotriz nos terminais da bobina quando há uma variação de campo magnético aproximando nele, né? Esses cientistas foram o Michael Faraday, né, que descobriu que com uma variação de campo magnético aproximando uma bobina, esses elétrons começam a circular num sentido. Quanto mais se aproxima aqui os campos magnéticos, mais forte é a circulação de elétrons e eles começam a se afastar. E esse fenômeno foi determinado justamente por outro cientista chamado Henrik Lenz, né, que ele diz que a corrente, a força eletromotriz induzida, ela se opõe ao fenômeno que a originou. Ou seja, quando eu aproximo o campo magnético, esses elétrons fogem desse campo magnético, eles se afastam. Então,
numa velocidade tal qual a força que está sendo aproximada, tá? E quando eu afasto esse ímã, que é esse campo magnético, esses elétrons tendem a se aproximar na mesma força, na mesma proporção. Então, se eu mantenho esse ímã aqui próximo e parado, não há variação de campo magnético, é um campo magnético contínuo. Então não há circulação dos elétrons. Somente há se eu aproximar ou se eu afastar, que daí vai variando a força de campo magnético próximo à bobina e os elétrons vão circulando num sentido e no outro. Esse é o princípio da formação da corrente alternada e é esse princípio que é utilizado nas usinas, né? Como por exemplo a hidrelétrica, quando tem uma turbina que é colocado 3 bobinas próximo lá e que ela vai girando, fazendo com que aproxima e afaste esse campo magnético, fazendo com que os elétrons percorram um sentido e depois eles comecem a percorrer no sentido contrário quando esse campo magnético vai se afastando. E aí a gente tem então o princípio da corrente alternada, que é o que a gente vai utilizar nessa prática. Sendo que o símbolo da corrente alternada, né, como ele tem 2 sentidos de corrente, a gente tem a parte de cima do gráfico que representa um sentido, né, que a gente chama de polo positivo. Então essa intensidade dos elétrons num sentido, ela começa no zero e vai aumentando até um valor máximo de intensidade. Depois, quando vai parando, o material vai se aproximando e parando, ele vai zerando. Daí quando ele começa a se afastar, né, os elétrons começam a voltar no sentido contrário, tentando se aproximar do campo magnético e numa intensidade até chegar a um nível máximo e daí começar a se repetir. Então esse é o sinal alternado que a gente vai trabalhar depois com as características dele. Então, vamos aproveitar e falar das características do sinal alternado senoidal aqui, que é o que é produzido pela rede elétrica, né? Então, ele tem o chamado valor máximo, que é o valor de pico, né? Então a gente pode chamar valor máximo ou valor de pico, né? E aí eu vou chamar de valor porque pode ser tanto para tensão quanto para corrente. Corrente de pico, se for corrente, é corrente de pico ou corrente máxima. Se for tensão, é tensão de pico ou tensão máxima. E obviamente que tem o valor de pico negativo aqui também, que é o mesmo valor de pico positivo. Eles têm a mesma intensidade. Então tem o valor máximo negativo ou valor de pico negativo, tá? A outra medição seria o valor de pico a pico, que é a distância aqui entre o pico negativo e o pico positivo lá em cima. Esse VPP, que é o valor de pico a pico, sempre vai ser 2 vezes o valor de pico, ou o valor máximo, tá? Já que a mesma intensidade que ele está no campo positivo, no polo positivo, ele vai estar no polo negativo. Em um multímetro seria difícil fazer essa medida porque ele está variando aqui o valor, né, da intensidade até um valor máximo e depois ele inverte. Então ia ficar aparecendo valores aleatórios no multímetro o tempo inteiro. Para facilitar essa medição, eles utilizam de um valor eficaz, que é chamado valor eficaz, ou ainda valor em RMS. RMS é a raiz média quadrática, né, de um valor, tá? Então, seria o valor em RMS ou valor eficaz, que seria aqui um sinal contínuo, né? Um valor contínuo que dissipa a mesma potência média que esse sinal alternado aqui, ó. E esse valor aqui contínuo, que se refere ao mesmo, a mesma dissipação de potência média do sinal alternado, a gente consegue medir através de um multímetro daí, tá? A relação entre o valor de pico e esse sinal contínuo médio aqui, né, esse sinal de valor em eficaz, ele se dá por
tensão de pico divididos por raiz de 2. Tá? Então essa é mais uma característica do sinal alternado. E a terceira e última característica do sinal alternado que a gente vai verificar depois é o período em que esse ciclo do sinal alternado começa a se repetir. Então ele vai lá para cima, volta, zero, vem para baixo, máximo, volta, daí aqui ele começa a se repetir tudo de novo esse sinal aqui. Tá? Então a gente chama de período T. A quantidade de vezes que esse período se repete em 1 segundo, a gente chama de frequência do sinal elétrico, que é dada em Hertz. Então a frequência do sinal elétrico é a quantidade de vezes que um ciclo se repete em 1 segundo. Como eu tenho o período que esse ciclo começa a se repetir, né, que é o intervalo que ele tem para realizar todo as duas polaridades, se eu dividir 1 segundo pelo tamanho do ciclo, eu vou ter o valor então da frequência. Obviamente que da mesma forma, se eu tiver a frequência, né, e quiser achar o período, eu vou ter aqui a fórmula período é igual a 1 divididos pela frequência. São valores que a gente vai usar para fazer o cálculo da prática daqui a pouco. Também a gente pode encontrar os valores instantâneos dessa tensão aqui através de uma fórmula. A gente pode saber o valor máximo medido, mas ele vai mudando através do tempo aqui, ó, né? Então, se eu quiser saber o valor aqui, ó, né, desse sinal aqui, ó, né, então o que eu preciso para calcular? Então vai ser tensão em função do tempo, ou valor em função do tempo, pode ser corrente também, né? Vai ser igual o valor máximo, ou o valor de pico, vezes o seno, já que é uma senoide, da frequência angular, que é o ômega, a gente já vai falar qual que é o valor de ômega, como que encontra o ômega, vezes o tempo que eu quero achar o valor instantâneo, né? Então tem que citar o tempo aqui, ó, né? Mais o ângulo inicial. Como o ângulo inicial está em zero aqui, né? Quando está em zero, eu posso até desconsiderar o ângulo inicial. Vai dar no mesmo eu colocar um não, porque somar aqui um valor mais zero vai dar o valor dele. Tá? Essa frequência angular é você transformar em ângulos em radianos, né? Radianos por segundo aqui, o valor da frequência. Então, radiano de uma circunferência, a gente sabe lá que ela se divide da seguinte forma. Aqui seria o zero, aqui seria π sobre 2, né, que é 90 graus. Aqui seria o valor de π. Nesse aqui seria 3 quartos de π. E aqui a gente teria, então, o valor de 2π. Tá? Então, eu tenho o zero, π sobre 2, π, 3 quartos de π e o 2π aqui. Então, a frequência angular em radiano, e na calculadora, quando for calcular, tem que estar em radiano, senão o valor vai dar errado. Tá? A frequência angular seria 2π, que é a volta completa, né? Vezes a frequência, que é a frequência temporal. Tá? Por exemplo, na rede é 60 Hz. Tá? Então, isso aqui seria o valor do ômega t. A fórmula, se a gente fosse transformar aqui para o ômega t, então seria tensão instantânea é igual a tensão de pico vezes seno de 2πf, que é a frequência angular, vezes o tempo, que é onde eu quero achar o valor instantâneo, mais o ângulo, que nesse caso aqui desse sinal é zero, então seria só o 2πft. Então essas são as características do sinal senoidal. E finalmente vamos falar aí sobre o campo magnético, a relação dele no transformador. Tá? Então, obviamente a gente não vai se ater a um transformador real, que é o transformador real, ele tem perdas, quando se aplica uma tensão no primário, ele tem algumas perdas em relação ao secundário. Né?
Essas perdas são através da resistência das bobinas, também perdas pela magnetização, né, ou atraso lá, esterese, né, e também perdas referente à corrente de Foucault ou corrente parasita, né. A gente falou que o condutor ele gera linhas de campo magnético ao redor dele, mas quando você tem, já ia ser a linha de campo magnético aqui é que vai gerar um fluxo magnético nesse material aqui, e é ele que vai fazer, quando ele for variável, é ele que vai induzir aqui. Lembra lá que quando tem uma tensão, um fluxo de campo magnético variável, ele induz uma, uma força eletromotriz na bobina, né? Então, só que esse fluxo magnético está circulando por aqui, ele também vai gerar uma corrente ao redor dele, né? E essas correntes vão se opor à passagem do próprio fluxo magnético, que a gente chama de corrente parasita. Os transformadores, eles inclusive têm não são construídos com materiais maciços, né? Ele tem o que a gente chama de empilhamento, tá? Ele tem várias lâminas, né, até formar o núcleo completo, para que essas correntes parasitas sejam diminuídas. Mas mesmo assim, existe então uma perda entre o valor do primário em relação ao do secundário. Mas a gente vai desconsiderar isso aqui para esses estudos iniciais. Se uma hora a gente fizer um estudo aí sobre máquinas elétricas, aí a gente volta a considerar essas perdas, tá? Então, como a gente não vai considerar as perdas, a gente vai considerar um transformador ideal. Significa que a potência do primário é igual à potência do secundário, tá? Então a potência é a mesma. Dito isso, eu tenho a relação de transformação dessas do primário, né, em relação ao secundário, que diz o seguinte: se eu tenho aqui a potência do primário é igual à potência do secundário, significa que a tensão do primário vezes a corrente do primário é igual à tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Se eu quiser fazer uma relação entre as duas tensões, de tensão do primário em relação ao secundário ou da corrente, é só passar elas para o outro lado dividindo, né? Então, eu tenho aqui o V2, eu posso passar ela para esse lado, isolando só com o V1, né? V1 vai ficar V1 dividido por V2. Então, a divisão da tensão do primário pela tensão do secundário, a gente tem a relação de transformação, que vai ser igual. Então, eu passo para fazer só sobre as correntes, passo o I1 por outro lado dividindo, deixo o I2 desse lado, vai ser I2 divididos por I1, né? E a outra uma característica que pode dar a mesma razão, né? A mesma razão aqui, né, da transformação é a quantidade de bobinas do primário e a quantidade de bobinas do secundário. A quantidade de bobinas a gente representa pelo N, número de voltas, né? Então, a quantidade de voltas do primário em relação à quantidade de voltas da bobina do secundário. Esses três aqui sempre dão o mesmo resultado, que a gente chama de relação de transformação, tá? E mais uma coisa interessante a saber aqui é que o transformador só funciona em corrente alternada, por causa das características que a gente já falou. Somente com um fluxo magnético variável no material, que se você, lá no outro caso, se você aproximasse ou afastasse o ímã, surge uma indução na bobina que esse campo está se aproximando. Como aqui a gente não tem um ímã, mas está aplicando uma corrente aqui variável, né, alternada, então o fluxo aqui também vai ser variável e alternado. E com essa variação de fluxo e alternado também, ele vai conseguir induzir nesse secundário uma corrente, uma tensão elétrica, tá? Variável com a mesma frequência do primário, tá? Mas ele pode ser de um transformador chamado abaixador,
tá? Então ele pode ser um abaixador se a quantidade de espiras ou de voltas da bobina do primário for maior do que a quantidade de voltas do secundário. Nesse caso aqui eu coloquei mais espiras no primário do que no secundário, então ele vai ser um baixador de tensão, né? Ele pode também ser um elevador de tensão, ele eleva a tensão se na bobina do primário tiver menos voltas ou menos espiras do que a bobina do secundário. E ainda você pode ter o transformador que sirva só para fazer uma isolação, né, de rede. Às vezes é necessário isolar a rede do secundário, lá que tem motores, que tem circuitos eletrônicos que podem dar ruídos elétricos, né, no sinal e atrapalhar o que está na outra rede. Então você usa o transformador chamado isolador. Tá? Para ser isolador, ele tem que ter a mesma quantidade de voltas na bobina do primário do que na do secundário, tá? Então, essas são as informações aí que a gente precisa para poder fazer a prática. Então, a nossa prática vai ser com um transformador, e essa aqui é a simbologia do transformador, né? As duas bobinas, duas barrinhas indicando o núcleo ali. Então, de um lado eu vou aplicar uma tensão de 127 volts, que é a tensão da rede, 60 Hz, né? Lembrando. E vai sair aqui um sinal nas terminais do secundário de 15 volts entre a derivação e uma extremidade e outros 15 volts entre a derivação e a outra extremidade. Ou entre as duas extremidades, 30 volts, tudo em valor eficaz ou valor RMS na mesma frequência, tá? Bom, eu quero saber, para eu medir lá com o osciloscópio, qual é o valor de pico. E a gente vai saber que o valor de pico, né, então vai ser igual a tensão eficaz, vou chamar de tensão eficaz, que é a tensão RMS, vezes raiz de 2. Lembra lá que eu disse que a tensão eficaz é igual a tensão de pico dividido por raiz de 2. Então eu passo a raiz de 2 para o outro lado multiplicando e eu acho a tensão de pico que eu vou ver no osciloscópio lá. Obviamente que a tensão da rede aqui a gente não vai medir no osciloscópio, porque como não tem isolação, ele pode danificar ali o osciloscópio. A gente vai medir só isso aqui. Agora a gente pode calcular qual seria a tensão de pico que encontraríamos ali na rede elétrica. Então, com o uso da calculadora, eu vou fazer o cálculo do valor de pico tanto para se fosse 127 volts, é só pegar 127 vezes raiz quadrada de 2, e o resultado aqui ó, deu 179,6 volts. Então o valor de pico, 179,6 volts. Se for, vou colocar VP aqui, ó, se for a tensão em RMS de 127 volts, ou 220 vezes raiz de 2, que dá 311,1 volts, se a tensão de entrada for em RMS for 220 volts. Né? Aqui é 20 volts. Volts de pico, tá? Só que a gente quer saber as tensões no secundário ali, tá? Então vamos pegar aqui, vai ser tensão de 15 volts, né? Vamos pegar o de 15 volts primeiro. Então vai ser 15 vezes raiz de 2 e a de 30 volts ali também vamos fazer, tá? Tensões RMS aí. Vai ser igual a 30 vezes raiz de 2, as duas tensões de pico. Tá? E essas a gente vai medir através do osciloscópio ali. Então, 15 vezes raiz de 2, que deu 21,21, 21,21 volts de pico, e 30 vezes raiz de 2, que deu 42,43 volts, 42,43 volts de pico, tá? Então, esses aqui eu não vou medir, agora esses aqui, o que eu estou esperando aqui, ó, né? Valores calculados, 21,21 o valor de pico, 42,43 o valor de pico. Outra coisa que eu vou medir é o período. Como é de 60 Hz, lembra lá que frequência é igual a 1 segundo divididos pela quantidade de tempo
que o sinal se repete, que a gente chama de período. Mas como eu tenho a frequência e quero achar o período, né, então eu vou fazer o contrário. Vai ser período é igual a 1 segundo divididos pela frequência. Então, se eu fizer a conta, 1 divididos por 60, vai dar 0,016666 e assim por diante. Colocando a notação de engenharia aí, 16,67 arredondado, né? 16,67 milissegundos, tá? É o tempo que ele leva para fechar um ciclo da senoide lá, o sinal alternado. Beleza? E daí, a última coisa, eu vou colocar lá como proposto saber a tensão instantânea, né? Tensão instantânea no tempo lá, vamos colocar 2 milissegundos, já que é 16 milissegundos aqui, 16,67. Vamos saber a tensão instantânea, né, do sinal para tempo igual a 2 milissegundos, tá? Então eu faço lá, ó. Lembra lá que é o valor de pico vezes seno de 2π, lembrando que tem que estar em radiano na calculadora, senão esse sinal, isso aqui dá errado, tá? Vezes a frequência que é 60 Hz, vezes o tempo que eu quero achar a tensão instantânea, nesse caso 2 milissegundos, e o ângulo, mais o ângulo que eu vou colocar aqui mais zero, tá? Que o ângulo inicial é zero. Se eu não colocar também não vai fazer diferença, tá? Então vamos fazer aqui o cálculo. Eu coloquei aqui, mas não coloquei o VP, né? Era para colocar a fórmula primeiro, né? Então seria frequência, tempo e ângulo, tá? Vamos fazer aqui, ó. Então, tensão de pico, a tensão instantânea vai ser o 15, né? Vou colocar lá, 15 vezes seno de, abre parênteses, 2 vezes π vezes 60 vezes 2 milissegundos mais zero. Vou colocar o mais zero, mas se não colocar, se ia dar no mesmo, tá? Então, ó, é para dar 10,27 volts no valor instantâneo lá. Então, no instante de 2 milissegundos, a tensão está em 10,27 volts. Vamos colocar aqui para o tempo, por exemplo, maior, aqui um tempo de 10 milissegundos, só para ver que ele tá aqui vai estar no polo positivo, né? Mas vamos pegar um tempo no polo negativo também. Então vamos aplicar a mesma fórmula lá. V de t vai ser igual a 15 vezes seno de 2π 60 vezes 10 milissegundos. Eu não vou colocar o mais zero ali, porque vai dar no mesmo, né? Então só vamos aplicar a mesma fórmula aqui, ó. 15 vezes seno de 2π vezes 60 vezes 10 milissegundos, tá? Deu, opa, erro de sintaxe, vamos repetir aqui que é 15 vezes seno, abre parênteses, de 2π vezes 60 vezes 10 milissegundos, tá? Fechou aqui, então, ó, deu negativo agora, menos 8,817 volts. Então, para 10, tempo igual a 10 milissegundos, ele deu menos, a tensão instantânea deu menos 8,817 volts. 8,817 volts. E a gente vai conferir tudo isso aí agora nas medições. Então, a primeira medição que eu vou fazer vai ser os valores em RMS. Essa medição eu posso fazer no primário, né, verificar o valor de 127 volts, tá? Mas como o meu transformador já está isolado ali o primário, eu vou colocar na tomada que eu vou aplicar o primário. Então eu coloco lá no fundo de escala de 200, que é o menor valor que eu tenho aqui para 127 volts, é ok, né? Se fosse 220 eu teria que colocar no fundo de escala de 750 volts, alternado, não pode ser o contínuo, né? E aplicar a medição lá então. Então entre os dois terminais eu estou esperando lá um valor de 127 volts e ele está dando aqui, ó, 124,5 volts. 124,5 volts. Então vamos aplicar aqui 124,5 volts, é o valor
medido. Vou colocar em preto aqui os valores medidos, né? 124,5 volts. Valor esperado 127, valor medido 124,5 volts. Agora a gente vai colocar o transformador na tomada e vamos medir a tensão eficaz do secundário. Então tá aí o transformador, e para facilitar vai ser um fundo de escala de 200, já que é 15 volts que eu estou esperando e 30 volts, né? Eu vou utilizar aqui, no lugar das pontas de prova, vou colocar a garrinha jacaré, para facilitar aqui a medição. Então eu coloquei aqui, ó, na derivação central a ponta de prova preta, ou jacarezinho preto ali, e numa das extremidades eu vou colocar a ponta de prova vermelha, e tem que aparecer esperando, né, os 15 volts alternado lá em RMS. Lá, ó, deu 15,1 volts aí, vamos deixar estabilizar, 15,5 volts é a tensão RMS. Então vamos anotar lá, né, a tensão RMS eu esperava de 15 volts e deu 15,5 volts, né? Então, obviamente que se deu 15,5 volts aqui, no de baixo também tem que dar 15,5 volts, tá? Eu vou colocar nos dois aqui, mas poderia medir no outro terminal também, tá? Mas para não ficar muito longo o vídeo, já vou colocar aqui. Eu vou medir nas duas extremidades também, né? Vou pegar aqui, ó. Então, retirar a ponta de prova preta aqui da derivação central. Vou colocar numa das extremidades e vou colocar a ponta de prova vermelha na outra extremidade. Estou esperando 30 volts em RMS e o valor lá 31 volts, né? Se é 15,5, então 31, volts a somatória dos dois. Então estava esperando 30 volts e o valor medido aqui, colocar em preto, né? 30 volts. Lembrando que esses valores que eu 31, né? 31 volts. 31 volts são os valores que eu encontrei em RMS. Agora vamos fazer as medições aqui dos outros valores, que tudo isso aqui para baixo a gente vai medir com a ajuda do osciloscópio. Então tá aqui o osciloscópio, ele tem diversas funções e diversos botões, mas vamos pegar o básico aqui para a gente fazer medição, né? Então a gente tem o canal 1 aqui, ó, que foi colocado numa ponta de prova, e essa ponta de prova ele tem composto por dois elementos aqui, que seria esse ganchinho aqui, ó, que seria como se fosse o positivo, né? E tem a garrinha jacaré aqui, que seria o polo negativo para a gente colocar, tá? Como se fosse aí. Então, tem o mesmo para o canal 1 quanto para o canal 2, a mesma ponta de prova. Ele tem aqui uma seleção que diz 1x para esse lado aqui e 10x para esse lado, tá? Isso se refere porque quando você tem um sinal muito normal aí de milivolts aí, então se você colocar em 1x ele vai caber aqui na tela do osciloscópio. Mas quando esse sinal começa a ficar muito grande, daí você não tem um volts por divisão, que a gente já vai falar também, suficiente para mostrar esse sinal na tela. Então você coloca o 10x, que daí ele já transforma para o resultado final, né? No caso, se você tivesse aqui 2 volts, você teria que multiplicar por 10, que é o 10x, daí daria 20 volts na verdade, tá? Isso é um osciloscópio analógico. Como é um osciloscópio digital, ele já faz essa transformação aí, e a leitura que você fizer aqui já é igual o valor da tensão real lá, convertida 10 vezes, né? Para isso, você tem que colocar aqui em 10x e aqui também você tem que colocar em 10x. Se não tiver já mostrando 10x, você seleciona lá o canal, ó, canal 1, o botão canal 1, canal 2, ele vai vir aqui, ó, né? E ele mostra aqui que o acoplamento vai ter que estar em CA, que já está em CA, pode estar em CC ou terra, né? Que é tensão alternada. E daí você aperta esse botão para trocar aqui a sonda, tá? Então, aqui ele está em 10, mas se você quisesse trocar lá para 1, por exemplo, né? Você ia apertando o botão aqui, ó. Ele ia mudando lá, 20, 50, 100,
200, 500, 1000 e 1. Daí, como a gente vai colocar em 10 vezes, então tá aqui, ó, 10 vezes a atenuação da ponta de prova, tá? Esse cara aqui é o volts por divisão, tá? Que ele representa o seguinte: cada quadradinho desses daqui na vertical vai ter o valor do volts por divisão, ou seja, ele vai ter a amplitude, vai direcionar a amplitude do sinal, dizendo que cada quadradinho aqui que tiver no tamanho do sinal equivale a essa tensão por divisão. Nesse caso ali, ó, tá 50 volts por divisão, significa que um quadradinho só já representa 50 volts. Se for, e é o máximo que ele tem lá, 50 volts. Se eu for diminuindo, obviamente, quanto menor, melhor a resolução do sinal. Obviamente que se eu abaixar muito, o sinal extrapola a tela e eu não consigo fazer a leitura. Então tem que estar num volts por divisão adequado, assim como os fundos de escala do multímetro, né? Um volts por divisão adequado para fazer uma leitura precisa, mas que não ultrapasse ali a tela, que não consiga medir. Tá? Então tem o volts de divisão para o canal 1 e o volts por divisão no canal 2. Vamos colocar o canal 2 ali, que é o azul, ele está com uma oscilação aí, um ruído. E você pode, vamos tirar ele por enquanto, você pode ajustar onde que você quer ver. Aqui ele está centralizado no meio, né? Através dessa manopla aqui, você pode posicionar o teu sinal. Por exemplo, você quer fazer uma comparação entre um sinal e outro, você coloca o canal 1 aqui em cima, canal 2 aqui mais embaixo, você pode fazer a comparação dos dois sinais, né? Como a gente vai fazer de um sinal só, eu vou deixar centralizado aqui, ó, tá? Aqui ainda não tem o sinal alternado, mas quando tiver, a gente vai ver a frequência do sinal, e para isso a gente tem os segundos por divisão, tá? Que é na horizontal, para a gente fazer a medida do tempo do período lá. Nesse caso está com 1 milissegundos por divisão, mas da mesma forma, se a gente for girando esse aqui, ó, né, a gente vai trocando lá, ó, 10, 25, 50 milissegundos por divisão, e aí vai alterando aí o valor para a gente medir melhor o período também, tá? Quanto menor o segundos por divisão, mais precisa vai ser a minha medida, mas obviamente que se eu baixar muito segundo por divisão, ele não vai aparecer na tela aqui o período inteiro. Então também tem que ser analisado isso, tá? E eu posso ajustar também na horizontal aqui o sinal através dessa manopla. Existem outros botões que, se ele for um sinal que está meio que se movimentando aqui, eu posso dar o stop e rodar ele de novo, né? Stop RUM. E esse aqui ele faz uma espécie, é o auto set, né? Ele encontra a melhor forma. Olha lá, ele colocou os dois sinais aqui, tem ruído, né? Daí a gente já pode ver aqui, ó, mexendo para um lado na horizontal, né? E para outro, os dois canais aí, ou na vertical, né? O sinal no canal 2, o outro aqui do canal 1, né? Posso movimentar ele, tá? Aproveitando esse ruído aí. E aqui eu posso aumentar os segundos por divisão do, do tempo aqui, né? Os segundos por divisão para a repetição do ciclo aqui, para fazer uma medição dele, tá? Então vamos fazer as medidas lá que a gente calculou para verificar se está ok. Então, primeiro eu estou pegando aqui, ó, coloquei a jacarezinha da ponta de prova do osciloscópio ali na derivação central e peguei uma extremidade e pendurei aqui, ó, a garrinha dele, tá? E deixei lá em 50 volts por divisão. Você está vendo que é um sinal bem pequeno ali, difícil de fazer a medida. Então vou diminuir o volts por divisão, né? E vai melhorando um pouquinho o sinal lá. Coloquei 10 volts por divisão, já aumentou ali. Se eu colocar 5 volts por divisão, ó, vai ultrapassar e eu não vou conseguir fazer a leitura. Então vou deixar no 10 volts por divisão. Vou também aumentar aqui um pouquinho para aparecer menos ciclos ali e eu poder fazer a medida depois do tempo por divisão, né? E também aqui eu vou agora ajustar o sinal para eu conseguir fazer a medida corretamente aqui, ó, tá? Deixar bem centralizado aqui, ó, né? Para eu poder fazer a medida certinho. Então cada quadradinho desse aqui
tem 10 volts por divisão. E cada quadradinho tem 5 riscos, significa que 10 divididos por 5 dá 2 volts. Então cada risquinho desse aqui tem 2 volts. Ali então, se eu aproximar bem lá, ó, a partir da metade, que é onde começa o meu sinal, está representado aqui, ó, canal 1 começa aqui, ó. Então eu tenho 1 que é 10 volts, 2 que é 20 volts, e mais um risquinho e pouquinho lá, posso dizer que tem 22 volts de pico. Portanto, confere ali com o sinal que a gente calculou, que era de 21,21 volts de pico, né? Vou anotar lá. Então tá aqui o valor calculado, 21,21, e lá a gente mediu mais ou menos 22, ou um pouquinho acima, né, de 22 volts de pico, o valor medido, tá? Lembrando que isso acontece também porque deu 15,5 volts e não 15 volts certinho, né? Então, vamos verificar agora entre as duas extremidades lá o valor da tensão ali para ver se dá os 42,43 volts. Então eu coloquei o canal 2 agora para depois a gente fazer uma comparação, né, entre as duas extremidades aqui, ó. Então o jacarezinho está numa extremidade e a ponta de prova ali do ganchinho está na outra extremidade. E coloquei o sinal lá só do canal 2, que é entre essas duas extremidades. Vamos ver aqui, ele está com 10 volts de pico a pico, né? Mas poderia estar trabalhando esse sinal aí também, né? Por exemplo, ó, 20 volts de pico a pico aqui, ó, tá? 5 volts de pico a pico. Com os terminais lá do canal 1 estava dando um valor errado, né? Então eu retirei lá e coloquei só o canal 2 aqui, né? Então ele está dando agora com 20 volts de pico, né? A gente vai fazer a medição ali. Então posicionando ele lá para a gente fazer a medida, ó, cada um tem 20 volts, então seria 20 um quadrado, 20, 40 o segundo quadrado, e mais, agora é 20 volts, então 20 divididos por 5 dá 4 volts, então em volta de 44 volts aqui, né? 43, 44 volts. E também confere aqui mais ou menos com aquilo que a gente falou lá, né? Então 43 a 44 volts aqui, ó. Vou colocar 44 ali porque a gente não tem uma precisão, né? Então tá aí. Agora vamos medir o tempo, né, do ciclo, que a gente falou aqui que é 16,67 milissegundos. Então mais uma vez vamos fazer um ajuste aqui para ficar maior esse sinal ali e eu poder fazer a medida. Eu vou colocar bem no comecinho aqui, ó, esse início, né, do sinal. Então vamos posicionar ali, ó, tá? Para a gente poder fazer a medida, ó. Coloquei bem em cima do início ali, então ele começa a se repetir aqui. Como ele está com 2,5 milissegundos por divisão, significa que 2 quadrados é 5, mais 2 quadrados dá 10 milissegundos, mais 2 quadrados dá 15 milissegundos, e ele ultrapassa aqui. Quando é 2,5 milissegundos, significa que a cada 0,5, cada risquinho equivale a 0,5 milissegundos. Então tem 15, 15,5, 16, 16,5. Está um pouquinho à frente do 16,5. Mas como eu não consigo dividir totalmente, eu vou colocar aqui, ó, 16,5 milissegundos. É o período medido, tá? Então tá tudo conferindo conforme a gente calculou aqui. Agora só falta a gente medir a tensão instantânea. Como eu coloquei para medição aqui, ó, do sinal com 15 volts RMS, então eu vou voltar lá para medir aqui, está medindo no 30 volts, né? Vou voltar lá para 15 volts RMS. Então tá aí, que é o 21,21, né? Sinal alternado aqui, no valor de pico, e eu quero saber o tempo em 2 milissegundos, que aqui para mim deu 10,27. Para fazer isso, vamos dar uma ajustada aqui na escala, né? Colocar um bem grande para eu poder achar o tempo de 2 milissegundos certinho. Até aumentar mais aqui, ó, tá?
é pegar o início do sinal agora, posicionar para eu ver o início do sinal aqui e achar o 2 milissegundos. Então o início do sinal está bem posicionado ali. Vamos também baixar o volts por divisão, né? Vamos ver se consigo aqui. Bom, primeiro vamos ver onde está o 2 milissegundos. Aqui o tempo é de 1 milissegundos, então significa que o 2 milissegundos é no segundo quadrado aqui, ó, tá? Vamos aumentar o volts por diminuir, né, os volts por divisão. 5 volts por divisão, vamos ver se dá para aumentar. Não dá. Vamos colocar no volts por divisão aqui. Então, vamos lá. Vale 5 volts por divisão cada quadrado. Então está no 5, 10, né? E ele está dando ali no 10, então como é 1 volts por divisão, 1 dividido por 5 dá 0,2, né? 5 dividido por 5 é 1. Então, 1, 2, 3, está em cima do 3. Aqui no caso ele deu 13 volts. Bom, não, tá. Espera aí que o sinal não tá, o início não está bem no local certinho ali. Vamos só ajustar aqui, ó. Opa. Aqui, para ficar bem certinho em cima, né? Então, ele está dando ali uns 5, 10, 15 volts aí, aproximadamente, o sinal. A gente calculou. Espera aí que então a gente vai fazer a correção, que na verdade eu peguei, quando eu fiz o cálculo aqui da tensão instantânea, eu peguei o valor eficaz em vez de pegar o valor de pico. Então teria que ser 21,21 vezes seno de 2π vezes 60 vezes 2 milissegundos mais ela. E daí deu 14,5. Então confere lá o sinal no osciloscópio de 15 volts, aproximadamente o valor ali. Agora eu vou fazer a conta aqui de novo, né? 21,21 para verificar lá o valor da tensão instantânea no tempo de 10 milissegundos. O resultado então real, porque eu peguei aqui e coloquei 15 volts também, que é o valor RMS, né? Então o valor de pico vai dar menos 12,47 volts. Então vamos pegar aqui o tempo de 10 milissegundos, que vai dar no negativo lá, né? Então vamos abaixar um pouquinho a frequência, porque vamos ver se eu consigo aqui, tá? 1 milissegundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vai estar exatamente aqui, ó, né? Menos 12,47, então 5, 10, 11, 12, 13, está dando 13,5 volts, né? Menos 13,5 volts, então está aproximadamente aqui o valor calculado, menos 12,47, ele está dando praticamente, né, uns 13, só ajustar aqui certinho a posição de novo, que ele saiu do lugar, aqui ó, então, lá, agora sim, ó, 5, 10, 11, 12, eu passar 12,5, deu na tampa essa medição aqui, menos 12,5 volts. Então é isso aí, a prática aí de sinal alternado.